estudando o Evangelho de Marcos. Hoje chegamos ao final do capítulo 3. Marcos 3, do verso 31 a 35, diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muitas pessoas acreditam que todas as pessoas são filhos de Deus. Você já ouviu esse tipo de expressão? Que não importa a sua religião, não importa, enfim, suas ideologias, as suas crenças, mas todos nós somos filhos de Deus. A gente está vivendo alguns dias que, em nome de respeito que devemos ter, e de uma tolerância, de uma inclusão, isso gera muitos debates acalorados, o pessoal se irrita facilmente, até as redes sociais se transformam em ringues, de discussões, uma agressividade desnecessária. E essa história aqui na vida de Jesus, que acabamos de ler, ela tem um tom que, dependendo da sua leitura, como você acompanhou o texto, parece ser bem radical também as palavras de Jesus. Parece até ser um pouco agressivo a forma como ele responde aqueles que perguntam sobre a família dele, que estava ali fora, no contexto desse texto, procurando. Semana passada, quando a gente meditou no capítulo 3, os últimos versículos, a gente viu que Jesus ele tinha sido inclusive acusado por seus familiares de estar fora de si, da sua razão ali, que estava meio perdido. E agora, nesses versículos que a gente acabou de ler, Jesus fala quem é sua verdadeira família e quem não é, porque está implícito na sua declaração. Ele fala que tem pessoas que estão de fato dentro daquilo que ele identifica como sua família, e se alguns estão dentro, isso quer dizer que alguns outros que não se identificam com aquilo que ele disse estão fora. Então a gente precisa procurar entender hoje, a partir desse texto, o que é ser família de Deus, o que é de fato pertencer à família de Deus em Jesus. O texto mostra que Maria e os irmãos de Jesus vão até onde ele está, e aí, de acordo com o que a gente foi lendo desde o capítulo 1, a gente entende agora que provavelmente esta é a casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. E a Bíblia é interessante para quem não conhece também muito bem os evangelhos, algumas citações, dependendo do teu ambiente familiar ou religioso, mas aqui é um daqueles textos que deixa bem claro que Jesus tem pelo menos alguns irmãos, e nos evangelhos cita que ele tem pelo menos 4 irmãos, que em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, ele diz inclusive os nomes, cita ali, que são Tiago, José, Simão e Judas, é um outro Judas, mas que é ali irmão de Noé Iscariotes, que é irmão de Jesus, dado um nome na Bíblia, e fala ainda que também tem algumas irmãs. Isso está no texto, tanto no de hoje quanto no Mateus 13, que fica mais clara a citação. E agora esse texto de Marcos capítulo 3, no finalzinho, diz que a família de Jesus, os irmãos, junto com Maria, estavam do lado de fora dessa casa onde Jesus estava, e que tinha ali muita gente ao redor, muita gente que estava acompanhando, seguindo Jesus. E aí as pessoas avisam a Jesus: olha, sua mãe, seus irmãos estão à procura, estão do lado de fora. E aí Jesus responde no versículo 33 que nós lemos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depende do tom que você coloca nessa frase, pode ser mais ou menos agressivo, ou bem seco. A gente não sabe o tom de voz como Jesus respondeu.
Mas de qualquer maneira, foi uma resposta chocante para aquele grupo. Porque para eles era claro, ó, sua família, está entendendo? Sua mãe, seus irmãos estão aí fora. Tá claro, eles têm nome, eles têm rosto. E ainda mais com uma cultura que a família ela é central. Você tem que ler e lembrar para quem que esse texto foi escrito e essa história com quem está acontecendo. Então não é uma coisa à toa. Família aqui importa e importa muito. Agora, a resposta de Jesus completa essa frase, deixa mais claro o que ele quer dizer com a sua família, que ele vai falar no versículo 35. Olha o que está implícito aqui. Olha o que ele diz: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em outras palavras, fazer parte da família de Deus tem nada a ver com relação sanguínea. A família que você nasceu tem nada a ver com laços familiares, físicos, enfim. Tem nada a ver com a perspectiva do que Jesus está falando. Não é porque seu pai, então estou no ambiente cristão evangélico aqui, é crente, é cristão, que seu filho é cristão. Dá para entender? Porque nasceu, é teu filho, joia, bênção. Mas não tem relação ainda com Jesus. Fazer parte da família de Deus tem nada a ver com etnia, com raça, com a sua cultura, porque senão aquele identificava, olha, o povo judeu que está aqui ao meu redor, esses são meus irmãos, minha irmã, minha mãe. E ele não está falando isso. Ele fala que Israel é a família de Deus. Não. Agora, ele destaca aqui, de certa maneira, que ser parte da família de Deus é a família que, de fato, importa e faz diferença na nossa vida, no nosso meio, não para desprezar os nossos laços sanguíneos. Ninguém faz essa tolice, não é nesse sentido. Mas a família de Deus tem uma dimensão diferente. A família de Deus, por aquilo que Jesus está ensinando, é uma realidade diferente da realidade física e sanguínea. Então o que está implícito aqui é que a família de Deus ela é uma realidade espiritual. E é por isso que na família de Deus, e conforme você lê os evangelhos do Novo Testamento, você vai percebendo quem Jesus inclui como parte da família de Deus. São pessoas pecadoras, como eu sou, que fui resgatado por Jesus, e pessoas de todos os tipos de problemas e situações e backgrounds, enfim. Tem pessoas que eram cobradoras de impostos, nesse contexto do Novo Testamento, dos Evangelhos. Tem gente ali que era ladrão, tem gente que era mentirosa, traiçoeira, caluniadora, tem gente que era religiosa, e todos vão tendo contatos com Jesus que transformam as suas vidas e passam a fazer parte da família de Deus. Mas quando a gente vê esse pedido de Maria e dos irmãos de Jesus, que era algo normal, queriam ver Jesus, queriam chamá-lo, não teve nada de problemático no pedido que Maria e os irmãos de Jesus fizeram, era algo normal, esperado até de acontecer. Agora, a resposta de Jesus não era o esperado. A resposta de Jesus desconcertou essa turma. E outra questão que a gente precisa pensar ao ler esse texto é que se os relacionamentos físicos, sanguíneos, não são chaves para o relacionamento espiritual com Deus, o que mais que a gente pode ver aqui nesse texto que mostra ser a visão correta, ou mais adequada do que é ser a família de Deus, pertencer à família de Deus? O que pode ajudar aqui a gente a corrigir se nós temos algumas ideias erradas? E lembrando que quem está falando isso, essa frase, vem da boca de Jesus. É Jesus que está falando.
Então me desculpe, não adianta, se você acha que você, com muito amor e respeito, e a gente quer ter amor e respeito pelo próximo, mas você acha que incluir todos os outros pessoas que não seguem a Cristo, a Jesus, como parte da família de Deus, eu sei que isso provoca incômodo e aflição para muita gente, mas é o que Jesus está falando. Tem uma outra natureza que está aqui, implícita, que é fazer parte da família de Deus. E o versículo 34 diz que, novamente, que o local onde Jesus estava cheio de gente, pessoas que eram atraídas a Jesus. A gente já viu no contexto dos últimos versículos e últimos textos que as pessoas seguiam a Jesus em uma grande parte porque amavam os seus milagres, amavam ver quando pessoas ali, o exorcismo que acontecia, pessoas eram libertas ali de demônios e tudo mais. Quer dizer, muita gente seguia Jesus, amava Jesus entre aspas, mas para valer amava o show que estava acontecendo, o espetáculo que acontecia quando Jesus estava ali presente com eles. E ainda mais, que amava ver e pensar o que Jesus podia fazer por eles, pelos seus problemas, pelas suas questões. E a gente precisa lembrar que no Evangelho de Marcos, é bem clara essa postura de Marcos ao escrever o Evangelho, é que as multidões, quando cita a multidão, normalmente elas não estão sendo bem vistas aqui, no contexto, por que elas estão atrás de Jesus, por que elas estão acompanhando Jesus. Porque multidão, parece que elas não permanecem com Jesus a longo prazo. Multidão é um efeito aqui agora, resolveu o meu problema, não resolveu, joia, apertou. A multidão dissipa, a multidão vai embora. E Jesus olha para essas pessoas que estão ali próximo a Ele. E quem é que está sentado nesse espaço, nessa sala, o ambiente ali onde Ele está? Quem é que está próximo, mais próximo a Ele? Com certeza, os apóstolos, os 12 discípulos, incluindo Judas. Está ali presente, porque o texto anterior já citava sobre isso alguns mestres da lei. E é possível que nesse ambiente, alguns que já foram citados aqui durante o capítulo 3, também estivessem ali presente. Quem sabe ali tinha os fariseus que estavam ali presentes, os herodianos que foram citados no versículo 6 do capítulo 3, talvez aqueles que foram curados e libertos de opressão demoníaca que Jesus estava agindo e fazendo desde o início do capítulo 3, os que foram curados de outras doenças, e com certeza muitos curiosos que estão ouvindo, vendo, sabendo que Jesus está passando, está fazendo coisas, estão ali. De novo, gente, as pessoas seguiam Jesus por diferentes razões, por diferentes agendas de vida, por diferentes necessidades que cada um apresentava. E algumas razões eram boas, e com certeza outras razões eram más. Para falar a verdade, não é muito diferente dos dias de hoje. Tem pessoas seguindo a Jesus hoje por questões boas, e tem outros com intuitos não tão bons assim. Alguns desejavam estar, seguir, acompanhar Jesus por quem de fato Ele era, e outros queriam seguir, acompanhar Jesus por aquilo que ele conseguia fazer. Porque se acabasse a mágica, se acabasse os eventos, iam para o próximo milagreiro da região. E olha que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 e 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Em outras palavras, Jesus não está sendo enganado pela multidão. Jesus não está sendo enganado por aqueles que se fazem ali presentes, adorando, batendo palmas, cantando, chorando, se alegrando, mas o coração está errado. O coração está ali, mas é por outro motivo que não é Ele, é o poder dele.
Eu saí na foto e fazer o primeiro selfie com ele. A parada, escrevi ali, estive com Jesus. Jesus não está enganado em quem de fato está ali com o motivo correto ou errado. Mas aqui chega um momento, e esse texto é bem chave nisso, que Jesus, olha, você quer ser de fato minha família? Você quer fazer parte da família de Deus? O versículo 34 é esse divisor de águas, é quando ele está falando algo que divide, que fala, olha, nem todos que estão aqui estão incluídos nesta minha família. É por isso que no versículo 35 ele aperta um pouquinho mais, ilustra essa ideia, esse conceito do que é fazer parte da família de Deus. E Jesus diz assim no versículo 35, vou repetir novamente: família é minha família, faz parte da família de Deus quem faz a vontade de Deus. Como é que a gente sabe que alguém é filho de Deus? Como é que a gente sabe que alguém é discípulo verdadeiro de Jesus? Como é que a gente sabe que alguém de fato entregou a sua vida a Cristo, nasceu de novo, o Espírito Santo está nela? Como é que a gente sabe que você e eu fazemos parte da família de Deus? Lucas, capítulo 8, versículo 21, diz assim que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Hello? Como é que você sabe que alguém é família de Deus? É de Deus. A pessoa ouve os ensinos, ouve a palavra de Deus, mas vive, pratica. Isso está na sua vida diária, está dentro dela. Domingo passado nós estivemos aqui no culto, e eu faço isso não todo domingo, faço isso em alguns momentos que Deus permite, enfim, algo pessoal que eu sinto direção de Deus para fazer ou não, sobre a questão de orarmos por pessoas que precisam manifestar sua fé e receber Jesus em suas vidas. E o texto da semana passada tinha tudo a ver com isso, como o de hoje também tem. Mas eu não me iludo mesmo com quem vem aqui à frente ou quem não vem, quem fica sentado ou quem se manifesta e age, quem levanta a mão, quem não levanta, quem chora ou quem não chora, quem sorri, quem não sorri, quem se quebranta, a gente vê aquilo externamente, e quem está quietinho, mais no estilo europeu, mais fusão, tal, seus sentimentos ali mais contidos, não é o sangue espanhol, né? Enfim, cada um tem um jeito, cada um tem características que Deus fez assim, experiências de vida que são diferentes, mas existe algo que sinaliza que aquela pessoa nasceu de novo. Existe algo que demonstra que entre o falar e receber o Cristo e de fato a gente saber como é que é isso, é a vida. Então Jesus está falando, aqueles que ouvem a palavra de Deus, e aí esse texto que eu citei agora de Lucas completa a ideia, ouve a palavra de Deus e a pratica, faz parte da família de Deus. É por isso que a ideia aqui, a obediência, ela não se origina, aliás, ela não dá início ao relacionamento com Deus, é a fé. É a fé quem faz isso, é crer. É pela graça que nós nascemos de novo, é por crer, entender que foi Deus que fez tudo para nos alcançar em Cristo Jesus, mas a obediência acompanha essa decisão que aconteceu na tua vida. A obediência é um sinal de ser parte da família de Deus. É por isso que a gente vê hoje, nesses anos que nós vivemos agora, de muita conexão midiática com recursos de, enfim, que a gente vê a vida dos outros na palma da mão, literalmente, e na televisão, e as notícias são muito rápidas, é que a gente vê tanta distorção de pessoas que falam que seguem a Jesus, ou que seguem a Cristo, assim, assado, mas a vida não responde com aquilo que está sendo declarado. A vida,
Entre falar e viver, está desconectado. Não está batendo. E aí é uma parte que, com todo respeito também, não é questão de julgar a vida dos outros, mas está desconectado. Está fora. Eu já citei esses exemplos aqui, e são os exemplos mais assim, que nos chamam a atenção, mas não pode, né? Não bate. A pessoa é discípula de Jesus, está seguindo a Cristo, mas está vendendo droga no morro. É traficante. E esses dias saiu uma reportagem super distorcida desse negócio, porque a pessoa fala que é cristã, ou que é crente, é evangélico, ou sei lá que nome dá a isso, e tem uma conduta de vida que, peraí, vai contra a lei, vai contra toda a sociedade, tudo. Mas em só falar, a Bíblia deixa bem claro isso, não adianta você falar. É uma questão da vida, demonstrar. Você viver. Não, você não é perfeito a partir do momento que você nasce de novo e começa a andar com Jesus. Você vai ter experiências, cada um aqui com intensidade, com ritmo. É muito diferente, cada um aqui. Alguns as incertezas do coração, as dúvidas, as inculcações de um tamanho, de um volume, e outros vivem com mais facilidade, às vezes, e simplicidade de abraçar outros conceitos da palavra de Deus. Mas a questão nossa é que nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus. É pela graça que isso acontece, pela misericórdia dele. É Deus que faz essa obra, e a nossa vida ela vai sendo transformada dia a dia, até a volta do Senhor Jesus. Até Jesus vir buscar a sua igreja. E é por isso que nós vamos experimentando momentos de transformação. Nós vamos parecendo cada dia mais com Jesus. Nosso caráter, nossos valores, nossa maneira de pensar. Para alguns esse processo é mais rápido e eu não sei te responder o porquê. Para outros é mais devagar e eu não sei te responder o porquê. Para alguns fica claro que são pessoas que se provocam, que se expõem mais à palavra de Deus e permitem que a palavra de Deus vá tomando suas vidas. Então, esse ato da pessoa de se expor, de se colocar ali diante da palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus de fato entre em seus corações e mentes, isso transforma e promove vida. E alguns que tiveram uma experiência de um domingo lindo, maravilhoso, transformador, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertadas de alguma situação difícil, pessoas que eram escravas de, enfim, coisas que de fato aprisionavam seus corações. Mas foi uma experiência, uma coisa ficou ali, um objetivo foi alcançado. A pessoa nunca mais voltou à palavra de Deus, ou se alimentar da palavra de Deus é dominical, e você passa a semana toda numa boa. Mas quando a gente está aqui, a gente se considera irmãos, família de Deus. Mas acontece que tem alguns mais nutridos, outros mais anêmicos, e eu não estou aqui para julgar quem é família de Deus e quem não é. Aí é com o Senhor. Nós não sabemos fazer esse filtro. Deixa com Deus. Mas a questão é que nesse ambiente, qual eu me incluo, essa diferença louca da vida. Sabe essa diferença que há entre nós, de pessoas que, por motivos bons, trilharam um caminho de esforço, de luta, e estudaram, fizeram alguns cursos, se aperfeiçoaram nas suas profissões, galgaram algumas chances profissionais diferentes. E tem outras pessoas que não tiveram essas oportunidades também, e estão num momento mais simples, uma diversidade. Essa diversidade que a gente vê da vida, eu não sei se você consegue transportar, mas muita coisa que é da vida concreta, ela acontece também na nossa vida espiritual. Aqui é uma diversidade de finanças, de saúde, de idade, de um monte de coisa. Quem sou eu, limitado como eu sou, para definir o filtro do que é Deus na tua vida, de como Deus age ou não age na tua história, nos seus traumas, nas suas inculcações, nas suas maluquices? Isso é impossível de fazer. Esse filtro e criar uma tabela periódica gospel cristã para mostrar, né? Quem está aqui nesse grupo é isso. Tá... É uma loucura, você vai pirar, você vai ficar perdido. Mas tem uma coisa básica, que de novo vale para todos. O cara que tem pós-doutorado aqui no nosso meio, como talvez uma pessoa mais iletrada, que não é para se envergonhar disso. Mas algo que, de fato, mostra Deus na nossa história e na nossa vida, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
na vida diária, com os dilemas da vida diária, com os choros da vida diária, com as alegrias da vida diária. E uma das coisas que a gente está carente hoje, no mundo evangélico, onde nós estamos hoje, é que a gente se torne de fato fluentes na língua do evangelho, sabia? Porque muitas vezes a gente se encontra perdido em explicar o que Jesus fez por cada um de nós, na nossa própria história, e para trazer o evangelho na nossa vida agora, de hoje, desse momento. Parece que você não consegue aplicar o evangelho na vida diária. E aqueles que são família de Deus ouvem a palavra e a praticam. Como é que você vai praticar algo que você não ouve? Como é que você vai praticar algo que você não conhece? Como é que você vai praticar algo que você não se expõe e se provoca a estar diante dela? Porque ainda hoje nós cremos que esse livro é a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não vem pela boca de uma pessoa que se autodenomina profeta e vai falar, em nome do Senhor eu falo para a tua vida. Não, meu amigo. Se a palavra de Deus não está falando antes dessa pessoa, é perda de tempo, é delírio, é loucura que você vai estar seguindo. Mas se a tua vida estiver centrada na palavra de Deus, quando alguém vier falar em nome do Senhor, opa, deixa eu ouvir essa palavra, mas minha lente vem por aqui. Eu escuto e ela passa por aqui. Mas se eu não passo por aqui, como é que eu pratico? Como é que eu tenho discernimento na minha vida? Como é que eu vivo a vida diária obedecendo a Deus, sem saber qual é a sua vontade? E a Bíblia vai falar e mostrar diversos textos repetidas vezes. E se são repetidas às vezes, presta atenção. Vai falar sobre vontade de Deus. Porque às vezes a gente fica naquele conflito, Senhor, qual é a tua vontade? Onde o Senhor quer me levar? Não, meu amigo, Deus não quer te levar para Marte. Deus está te colocando aqui na Terra, onde Deus tem te colocado. Já está clara a vontade de Deus nesse momento agora. É muito pontual. A vontade de Deus, que é algo maior e determinante na nossa história e na nossa vida. É muito pontual momentos que são divisores de águas na nossa história, como homem, mulher, família. Decisões que são macros, que talvez sim, a escola onde você estudou, colocou seus filhos, é uma decisão muito séria de formação. A igreja onde você vai conviver nos próximos anos, é muito sério essa decisão. A mulher com quem você vai namorar, casar, ter filhos, é seríssima essa decisão. O homem também. Você vai decidir ficar solteiro, também é uma decisão seríssima. Se vai fazer uma pós-graduação, faculdade, curso, é sério. Decisões profissionais são sérias, mas são diferentes. Mas como é que você sabe a vontade de Deus? Ah, mas a Bíblia não é tão clara assim. Como não é tão clara assim? Eu só vou citar pouquíssimos textos aqui para não ser repetitivo, mas 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Dúvidas? Não. O que quer dizer? Não, a gente pode conversar sobre o que é ser santificado, mas está explícito, está claro que essa é a vontade de Deus. 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Olha que interessante, não é apenas que ele achou que era legal ter o título de apóstolo, e olha, minha carreira como rabino aqui, um mestre judeu, judaísmo aqui não estava tão legal, e eu vou agora ser um apóstolo. Não. A questão dele como ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Já pensou você ter essa convicção pela vontade de Deus? Eu sou um engenheiro hoje trabalhando nessa empresa e fazendo diferença para o Senhor. Pela vontade de Deus, eu sou um professor que tenho esse rebanho de alunos para cuidar, ensinar caráter, vida, e falar do amor de Deus pela minha vida aqui, porque você não pode pregar na escola, né? E vamos lá, gente, ditado hoje é João 3,16,
escreva aí, né? Você não pode fazer isso. Mas a tua vida ali como profissional, pela vontade de Deus, você é um empresário hoje que pode ter integridade nos seus negócios, na sua conduta. Ah, mas vamos chamar do missionário. O chamado missionário é agora, onde Deus tem te colocado pela vontade de Deus, e crer nisso. Pela vontade de Deus, ser um profissional aqui na nossa igreja. A gente tem um monte de hacker aqui, todo mundo de TI. É até interessante. É alto aqui o índice, né? Qualquer dia vai cair o sistema aqui da igreja e vai dar um pau aqui. E é interessante essa característica, por causa talvez de amizade, convívio, sei lá o quê. Pela vontade de Deus, a pessoa você encarar essa tua área que Deus tem te colocado. Pela vontade de Deus, você abriu mão de uma carreira profissional linda e que podia estourar lá no bom sentido, e você está hoje cuidando dos seus filhos, da educação, sendo uma mulher íntegra na sua casa, com toda a responsabilidade que isso envolve, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, você está onde está, e você se submete. Senhor, tem muita coisa que eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida nesse momento, mas é pela tua vontade que as coisas estão acontecendo. Eu me rendo, me submeto ao Senhor e quero aprender a me regozijar no Senhor e olhar com esperança, porque às vezes o momento e o lugar onde você está hoje é um lugar de deserto, é um terreno difícil, é uma situação que não é agradável, mas se Deus está com você e é pela vontade de Deus que você passa por isso, como é que você discerne a vontade de Deus? Ouvindo a sua palavra e a praticando. É por isso que nós precisamos de trazer o Evangelho para a nossa vida diária, onde Deus tem nos colocado. Olha aqui 1 João 2,17 diz, 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que promessa, que bonito. E aí você vive uma frustração constante no teu coração. Ah, porque eu podia ter sido isso. Ah, porque eu podia ter sido aquilo. Ah, porque eu podia ter casado com fulano ou com fulana. E se tivesse casado com fulano ou com fulano, você estava pensando de novo no próximo. Na próxima, porque quando você, depois que casou, e você vai vendo outras circunstâncias. Enfim. Você vive uma frustração constante no teu coração, um amargor permanente, em vez de ir para a palavra de Deus, aprender da vontade do Senhor e praticar a vida na palavra do Senhor, na esperança que temos no Senhor. Porque novamente, olha que diz esse texto, só esse texto aqui já dá um ânimo para nós todos aqui. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diz o Senhor. Mas se você não conhece a vontade de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai se sustentar nos dias que a palavra de Deus tem que ser praticada e vivida? Para finalizar, irmãos, a gente precisa hoje ter bem claro e definido, se não de uma maneira que esgota-se aqui o assunto, não é isso, mas pelo menos para essa manhã, para a gente poder finalizar com consistência e com um coração que pode ouvir a palavra de Deus e descansar nele, na sua palavra. A gente precisa definir algumas perspectivas que são bíblicas da sua palavra, baseado nesse texto que nós lemos de Marcos, mas que existem outros textos da Bíblia que nos dão um norte sobre isso, do que é fazer parte da família de Deus, o que é ser família de Deus, o que é, de fato, seguir essa vontade de Deus na nossa vida. E tem alguns textos que eu queria te convidar agora. Você vai fazer um exercício rápido aí de vestibular evangélico cristão. Vá para João capítulo 3, está mais fácil que está nos evangelhos. Daqui a pouco complica. João 3, versículos de 1 a 8. Esse texto é um dos que mostra que a gente nos tornamos filhos de Deus pelo nascimento espiritual, não é físico. De novo, não é porque você nasceu num ambiente cristão, você pode ter sido batizado,
Mas se você não creu, se você não entendia o que Jesus estava fazendo, e esse texto aqui fala, Jesus está com uma pessoa que conhece a palavra de Deus de sua época, nas Escrituras do Velho Testamento, e aqui é o encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus vai falar para Nicodemos, porque Nicodemos está com essa questão: como assim? Quem é nascer de Deus? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Essas coisas, essas perguntas, talvez você conheça esse texto. E Jesus diz assim no versículo 5: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que interessante, está claro aqui. Ser parte da família de Deus é ter essa experiência de ser nascido do Espírito de Deus. Romanos também vai acompanhando aí o Novo Testamento, é um livro mais adiante. Passa Atos. Romanos capítulo 8, versículos 12 a 16. Mostra que ninguém nasce cristão. Você se torna cristão, discípulo de Jesus. Você nasce de novo, faz parte da família de Deus. E é bonita essa simbologia aqui desse texto, porque é pela adoção. Nós somos adotados para sermos parte da família de Deus. Romanos 8, 12 a 16. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você sabe que é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus confirma isso na tua vida, na tua história. Como? Você sabe quando você ouve a palavra de Deus e ela passou a ser prática na sua vida. Você sabe também, não, tem muitos conflitos que eu estou vivendo ainda, tem muita coisa que está acontecendo, mas você sabe que teu coração agora quer praticar, quer obedecer, quer seguir a Deus. É por isso que tem um texto também em Gálatas, vai mais para frente, segue aí a sequência. Passa primeiro 2 Coríntios, vamos para Gálatas, capítulo 4, de 4 a 7, olha o que diz Paulo aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É uma promessa, uma verdade de Deus para cada um de nós. Irmãos, você está vendo a variedade de textos que você pode começar a aprender, tendo uma vida de disciplina, de ir à palavra de Deus dia a dia, pouco a pouco, mas que vá, que leia, que medite, que ore, que enche teu coração destas verdades, porque ao ouvir a palavra de Deus, você ouve e pode começar a vivê-la e praticá-la. Um texto que nós lemos hoje mesmo, de Marcos, capítulo 13, versículo 35, deixa claro, eu vou repetir esse versículo porque é isso que mostra a evidência que somos parte da família de Deus, é aqueles que obedecem à vontade de Deus. Eu não vou ler o texto agora, mas em Apocalipse está cheio de textos assim. Apocalipse ainda mostra que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão no céu diante do trono do Cordeiro de Deus. Por isso que é bonito ver essa diversidade que é o reino de Deus, fazer parte da família de Deus. É por isso que nós queremos que todos os povos, todas as línguas, todas as nações é da
vontade de Deus que todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que todos tenham a oportunidade de crer em Cristo Jesus. É por isso que nós não nos cansamos de orar, de proclamar, de falar de Jesus, onde Deus nos coloca, e abençoando aqueles também que Deus leva para longe de nós. É por isso que nós falamos toda vez que temos a oportunidade aqui na igreja sobre missões transculturais, sobre pessoas que são levadas, e a gente apoia com recursos financeiros, com oração, com atenção, e muitas vezes indo, mesmo que seja por curto prazo, mas podendo colocar nossa vida nessa engrenagem de continuar proclamando e anunciando o Evangelho de Jesus. É por isso que no final de Marcos, quando nós chegarmos lá, no último capítulo, um dos últimos versículos, Jesus vai dizer em Marcos 16:15: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas, a partir de onde Deus tem te colocado, onde você vive hoje. Novamente, você faz parte da família de Deus. Vamos ficar em pé agora.